Então bora! Esse é Marcos Nadruz. Plantoides do Brasil e do mundo, mais um episódio do Invasão Plantoide. Eu vou pedir para vocês, fechem os olhos. Calma, isso aqui não é nenhuma prece online virtual. Mas fechem os olhos e tentem imaginar o perfil de um pesquisador. Como que ele é? Um taxonomista? Ele é sério? Contido, formal? Pois é, o Marcos Nadruz, um dos principais pesquisadores e taxonomistas das Arace, especializado em Arace do Brasil, fez a grande gentileza para mim, para vocês, de apresentar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e, além disso, mostrar pra gente alguns detalhes importantes, os processos que englobam desde a expedição no meio do campo, do mato, das regiões tropicais onde se encontram Arace, até o momento que ele prepara a essicata, realiza o registro, manda publicar em alguma revista, em algum periódico oficial, para que aquela planta ganhe um RG, um registro, ou como ele mesmo fala, a certidão de nascimento da planta. E mais, parte do Jardim Botânico do Rio de Janeiro é destinada ao horto, que são estufas, e uma delas é totalmente forrada, preenchida de samambaias e diversas espécies de Arace, Philodendron e muitos Anthurium, coletadas por Marco Nadruz e as diversas equipes de expedição que saem aí, Brasil afora, trazendo essas belezas, organizando esses materiais e dando nome e sentido para as nossas queridas Arace, a principal família, sem sombra de dúvida, a principal família que compõe a floresta urbana mundial. Então bora lá para mais um Invasão Plantoide com este brasileirinho, o Philodendron Campus Portoanum. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Nadruz, sou pesquisador do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e estou aqui hoje no Invasão Plantoide do canal do Fly para mostrar minha coleção de arácea do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Falar um pouco sobre a minha pesquisa, sobre os meus projetos, sobre as espécies que eu venho descrevendo, enfim, dar um panorama geral sobre tudo que eu faço, tudo que eu estudo, tudo que eu produzo dentro da família arácea. Vamos lá? Antigaça. Antigaça? Quantos anos? Porra, eu tô aqui há 38, já tinha.
Jardim sensorial, gente, para deficientes visuais. Interessantíssimo. Fala um pouquinho desse projeto. Pois é, esse é um projeto que a gente fez, uma expedições que a gente fez durante 4 anos lá para o Parque Nacional do Caparaó, visando principalmente o levantamento da família arácea. Lá em Minas Gerais, lá em Minas Gerais. Esse parque fica lá em Minas Gerais e envolve vários municípios de Minas Gerais, e a gente percorreu praticamente todo o parque para coletar arácea e fazer esse trabalho. Só que, ao mesmo tempo, a gente também fez uma coletas aleatórias de espécies que ocorrem no parque. Então, esse trabalho ele foi finalizado, a gente conseguiu fazer uma publicação sobre os resultados desse trabalho e, consequentemente, fizemos uma exposição sobre esse projeto, que vocês vão entrar agora para observar. Aqui dentro do Jardim Botânico Cactário. Complexo Cactário, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então você tem uma apresentação aqui, um mapa do parque, você vê que ele é envolto por vários municípios de Minas, e eu pegando um lado do Espírito Santo também. A equipe ela contou com pesquisadores dessa universidade lá do oeste do Paraná, contou com o curador do herbário Guido Pabes, que fica lá em Carangola, Lúcio Leone, o fotógrafo do jardim, o Raul, a doutora Liva Temponi, e a aluna na época de mestrado, a Mel, que hoje está trabalhando com um doutorado. Então, toda vez que você inicia uma expedição, você tem que ter todo um trabalho de preparatório, de organização de material, de busca no mapa das localidades que você vai visitar, para que a gente não fique perdido lá na hora. Então, esse trabalho todo foi feito, e o trabalho de campo ele consiste basicamente nisso, em observações, coleta, anotações em caderneta de coleta de todos os caracteres que você normalmente perde quando você faz o processo de herborização, ou seja, a secagem do material, para que você possa manter esse material por muitos e muitos anos dentro do herbário, porque ele seco ele não apodrece. Esse livrinho que vocês colocam essa folha seca chama como? Pois é, a gente vai passar por ela. Tá. Ali é uma prensa, né? Na verdade é uma prensa que é composta por duas partes de madeira, e dentro disso você intercala o material que você coleta vivo em jornal, papelão e folha de alumínio corrugadas. Então você vai colocando, vai prensando um em cima do outro, no final você pega essas duas peças de madeira, aperta, amarra e coloca numa estufa, que pode ser uma estufa de aquecimento, uma estufa de lâmpada ou uma estufa até de fogo, que é o mais perigoso. E você deixa, dependendo da quantidade de planta, você deixa de 24 a 72 horas secando. E junto desse material você tem as anotações que você faz em campo, inclusive o georreferenciamento. É imprescindível que você tire a latitude e a longitude desse material, caso você queira retornar para fazer uma nova observação na área de coleta. Então esse trabalho ele é todo feito percorrendo as áreas do parque, né? Fazendo o que a gente chama de coletas aleatórias em todos os locais que a gente anda, independente da chuva, do tempo, do sol, enfim. A gente vai caminhando e coletando o máximo que a gente pode. Além da coleta da família arácea, a gente faz também coletas aleatórias de outras espécies que ocorrem no parque, para você também auxiliar no conhecimento da flora do Parque Nacional. Então nós temos aqui exemplares de algumas espécies que nós coletamos lá. E no final do trabalho de campo, vem a segunda parte do trabalho de pesquisa, que é justamente a parte de identificação. Onde a gente coloca todo o material espalhado e a gente faz esse trabalho de identificação com o grupo que trabalha com a família. Então a doutora Lívia e hoje a doutora Ana Mel, elas são especialistas na família arácea, então a gente faz esse trabalho de troca de informações para chegar ao nome das espécies do material coletado. Isso aqui é só para ilustrar, é uma planta endêmica do Parque Nacional, uma orquídea, né, a Cleide Caralter, e é interessante entender que o nome científico é uma homenagem a um grande botânico chamado Pedro Caralta, daqui do Rio de Janeiro, que trabalhou no herbário que ficava, né, lá em cima no Alto da Boa Vista, que é uma área montanhosa do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, e esse herbário hoje está dentro do herbário do Jardim Botânico, ele foi totalmente adquirido. Vamos a uma segunda parte que mostra mais ou menos um pouco dessa parte técnica aqui.
Paleoerubescens aí, gente. Uma inflorescência, duas inflorescências, três. Três inflorescências aí, gente. Infelizmente está fechado, ela aberta mesmo. Bom, gente, aqui mostrando um pouco do que é um trabalho dentro do herbário. A partir do momento que você coleta o material vivo, para você poder preservar aí para muitos anos de estudo, você passa por esse processo que eu falei anteriormente, que é o processo de herborização, que consiste em quê? Na secagem do material na prensa e na colagem desse material nessa cartolina aqui. Isso aqui tudo nós chamamos de essicata. Essicata é um material que você acondiciona no herbário, que é composto por uma saia que envolve essa cartolina e o material costurado ou colado nessa cartolina, junto com uma etiqueta de informações, que é justamente as informações que você pega no campo quando você anota na sua caderneta de coleta. Então nós temos aqui um exemplar de Anthuro leone, que foi uma espécie nova descoberta no parque, e também uma etiqueta de Anthuro mourae, que é uma espécie endêmica do Parque Nacional do Caparaó. E esse processo, depois de secagem, ele entra também numa terceira fase, que é a fase de informatização desse material, ou seja... Vocês digitalizam? Digitalizamos ele entra no banco de dados do jardim, que chama-se Jabote. Jabote. E qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode acessar esse material. Ele é aberto? Ele é aberto com fotos em alta definição. Então você consegue ampliar para ver até às vezes pelo na planta sem perder a qualidade. Se você colocar Jabote, J-A-B-O-T mudo no Google, vai aparecer 3 um em cima do outro. É só clicar no primeiro que você vai achar. Bom, aqui a gente fala um pouco sobre a família, que é justamente era o objetivo do trabalho, né? A família Araça, que é muito conhecida principalmente pela ornamentação, são plantas muito utilizadas em festas, em ornamentações de jardins. E agora na Urban Jungle. E ela foi coletada praticamente em todo o Parque Nacional. Aqui um exemplar de uma planta que é endêmica lá do parque, que é o Anthuro mourae. É uma espécie que só tem numa única localidade lá. É uma planta muito delicada, é uma planta pequena. A inflorescência dela tem essa característica bem peculiar, que é um estípite, que é maior do que a própria inflorescência, que é dos pares, né? Isso aqui já é um material herborizado, esse aqui é um material vivo, é uma planta muito bonita, é uma planta que tem os internóis bem espaçados, você consegue ver. Ela não é epífita, ela é terrestre. Ela é terrestre, exatamente. Ocorre sempre perto de alguma corredeira de água. Isso aqui é Anthuro eritrospathes, que é uma espécie nova que nós descobrimos lá no parque. Eritrospathes significa espáthice avermelhado, dá para ver que ela tem essa coloração avermelhada assim, uma característica bem marcante da planta. E esse aqui é o Anthuro leone, também é uma planta que foi descrita lá do parque, e nós tivemos a felicidade de achar ela em frutificação, até então desconhecida para a ciência. Então nós fizemos um trabalho também de complementação dos dados dessa planta, numa publicação sobre os frutos dessa espécie, que até então não era conhecido. Isso aqui é uma última planta que nós achamos no entorno do parque, que é uma espécie nova que a gente também vai fazer o trabalho de publicação. Nós temos já a descrição, infelizmente ela não foi publicada, não tem nem nome ainda, mas é uma espécie nova. Ela aqui no habitat dela, é uma planta que ocorre dentro de ilhas, em rio, e ela é em material seco aqui. Quase aquática, sim. Na verdade são moitas de terra e de pedras dentro do rio, onde ela ocorre. Então é uma planta que precisa de uma certa umidade para desenvolver. Gente, tô achando que isso aqui é um subastato, num habitat bem propício, aberto, natural. Fica sensacional. Tá aqui dentro da exposição que o Marcos Nadruz está nos mostrando. E isso aqui é uma área do parque, e aquele Anthuro mourae, por exemplo, ele ocorre nessas áreas aqui assim, ó, bem próximas do rio. Então é uma planta que necessita de muita umidade também. Então a gente está aqui no cactário, a exposição está dentro do cactário. Estamos conhecendo um pouco do Jardim Botânico de Rio de Janeiro, com nada mais, nada menos que Marcos Nadruz,
um dos maiores, um dos principais taxonomistas especializado nas Araceae. E eu sei que muitos dos plantoides conhecem ele. Ó, o Nadruz encontrou uma flor aqui aberta. Depois eu pego o nome disso. Aqui agora, com esse problema da pandemia, a gente está fazendo um fluxo de entrada por lá e saída por aqui, para não ter aglomeração, entendeu? O Jardim Botânico ele tem como característica a organização das suas plantas, das suas espécies em grupos botânicos, no caso famílias. Então um exemplo claro está nesse canteiro aqui na frente, onde você tem uma coleção majoritária de leguminosas. Um outro exemplo interessante é esse aqui embaixo, onde você tem espécies típicas da família Marantácea. E ali em cima, aquelas coisas que parecem bananeiras, é uma coleção de helicônias. Eu chamo de Dieffenbachia seguini. Essa aqui é uma Dieffenbachia. Eu chamo de seguini. Seguini? É, que é uma planta que acho que é uma das poucas Dieffenbachias que nós temos na Amazônia. O Croce chama, ele sinonimiza picta com seguini, eu não concordo. Dieffenbachia picta? É, ele chama picta, ele bota um monte de coisa embaixo de picta, inclusive isso aí. Eu discordo, entendeu? Tá. Então, como é um grupo que tem muita hibridização, então a gente fica sempre com o pé atrás. Confundida com Anthurium intermédia, mas aí repare que a base da lâmina foliar chega a ser quase truncada, às vezes até subcordada, o que diferencia de Anthurium intermédio, que tem a folha já aguda e é uma planta que ocorre muito próximo de restinga ou áreas de baixada. Marcos, quanto tempo você trabalha nessa... Bom, eu trabalho no Jardim Botânico vai fazer 38 anos. Tenho uma vida aqui dentro e sempre me dediquei eu comecei com Heliocarpácea, né? Trabalhei com Sloania e a partir de 92, através da indicação da doutora Graziela Maciel Barroso, da qual tive o prazer de ser aluno de mestrado, ela que me apresentou as Araceae e me apresentou na época um dos grandes nomes de Araceae do mundo, que é o Dr. Simon Mayo, lá do Jardim Botânico de Kew. Então eu venho trabalhando com esse grupo já há bastante tempo e me dedicando muito ao arboreto do Jardim Botânico também, que é uma paixão minha. Isso aqui foi uma figueira que caiu, porque no jardim de vez em quando cai muita árvore, porque o nosso lençol freático é muito alto, então elas não aprofundam as raízes. Aí nós deixamos para o povo ver também, né? Apreciar um pouquinho que é um tronco, um caule, essas coisas assim. O visual aqui é bem legal, viu? Jardim Botânico, a maior árvore que nós temos aqui não é a Sumaúma, que todo mundo diz que a nossa Sumaúma é a maior árvore, não. A maior árvore que nós temos aqui é um mogno africano com 47 metros de altura. Ó, gente, um Epipremnum aureum com as folhas adultas e tal. Exatamente. É sempre bem bonito de ver na natureza. A nossa jiboinha das cuias, olha como fica. É muito legal ver o glorioso assim. O gênero Philodendron normalmente ele floresce no início do verão. Então a partir de outubro as inflorescências começam a pipocar e é uma das coisas mais lindas que tem aqui nesse Jardim Botânico. No início do verão. E reparem só no habitat praticamente natural, como que os fungos, enfim, resíduos, insetos vão interagindo também. E a gente está indo para onde mesmo, Marcos? Agora para... A gente vai lá no nosso setor, que é um horto,
onde nós temos uma coleção científica de antúrios, que começou desde a minha época de doutorado, porque a araça tem essa vantagem, né? A araça você consegue coletar e cultivar e acompanhar a floração e frutificação para você fazer um trabalho científico mais depurado. Então esse material se encontra acondicionado lá em cima numa estufa, lá naquela área que chama-se de Horto do Jardim Botânico. A gente vai levar vocês lá. Marcos Nadruz. Opa! Esse aqui é o meu ninho, é onde eu faço justamente o que eu menos gosto de fazer, que é trabalhar burocraticamente. Atrás de papelado e computador. Atrás de papel e computador, mas é aqui que a gente resolve, que a gente fecha os nossos trabalhos. Legal, como que é que produz aí, né? A gente tem uma... Vou até, de repente, procurar aqui umas imagens para vocês terem uma noção. É uma planta bem interessante porque ela tem essa inflorescência diminuta de menos 1 centímetro, que é completamente diferente do grupo de Pachyneurium, que são plantas muito grandes, aquelas conhecidas popularmente como ninho de pássaro. A inflorescência realmente é bem pequenininha. Bem pequenininha, e é uma planta muito delicada. Se você for parar para olhar aqui a imagem, repare que é uma planta que praticamente cabe dentro da sua mão, mas a gente sabe que ela é uma... Essa já é adulta? Essa aqui já é uma planta adulta. Você repara que é um Pachyneurium porque ela não forma nervura marginal. As nervuras vão parar diretamente na margem da planta. Então é bem característica como uma planta Pachyneurium. Então é uma espécie nova que foi uma planta coletada em 2009, mas que a gente agora, com o tempo, está conseguindo descrever. E essa planta vai ser identificada em homenagem ao coletor, que chama-se de Máximo Bovini. Então nós chamamos de Anthurium bovini, Nadruz e Camelo, que é a Mel que está fazendo a revisão para esse grupo no doutorado dela. Quais são as informações gerais que vocês colocam nesse documento? Normalmente esse documento vem com um cabeçalho informando o local de coleta dela, o material que a gente utilizou, e uma geolocalização dela e o herbário que o primeiro exemplar, que é o que nós chamamos de holótipo, vai ser depositado. A partir daí você faz uma descrição bem detalhada das características da planta, começando pela parte vegetativa, né? Se ela é uma erva, se ela é uma epífita, falando sobre o caule, sobre a folha, o tipo de folha, a forma da folha, a consistência da folha, medidas da folha. Depois a gente passa para as nervuras, depois a gente passa para a inflorescência, como é que é o espádice, como é que é a espata, as cores, comprimentos, medidas. E terminando isso, a gente dá uma informação básica sobre a planta, a localidade dela. Nesse caso, ela por enquanto é uma planta que a gente considera como endêmica do estado do Amazonas e também endêmica do Brasil. E é uma planta que ocorre em floresta de terra firme. Então a gente confirma que é uma espécie da seção Pachyneiro pelas características de um pecíolo curto, pelo número de nervuras pequena, pela ausência de nervura coletora. E a gente depois, futuramente, a gente vai fazer uma comparação com as espécies mais próximas dela, provando que de fato é uma espécie nova, apesar de algumas semelhanças com outras espécies. Basicamente isso é o que nós chamamos de certidão de nascimento de uma planta. E depois esse documento vai para onde? Esse vai para uma revista científica, uma revista especializada. A gente não escolheu a revista ainda, mas é uma revista científica de grande divulgação para você poder validar esse nome científico. São algumas revistas diferentes? Por exemplo, nós temos a Aroideana, que é uma revista... A Aroideana, que é uma revista típica só de Arácea, né? Aliás, eu tenho até, se eu não me engano, um trabalho aqui, não, esse aqui eu não tenho não. Mas é uma planta que é uma revista que só publica trabalhos da família Arácea de diversas linhas, como taxonomia, conservação, polinização. Então essa é uma grande candidata a receber essa espécie nova. Temos a Taxon, temos o Fioburetan, lá de Fio, então a gente ainda vai avaliar.
como é uma aluna de pós-graduação, provavelmente uma revista que tem um certo fator de impacto alto para que ela possa fazer o currículo dela. E tem critérios para participar dessas revistas ou basta enviar? Não, basta enviar. Algumas, se você não for sócio, você tem que pagar, outras são publicações gratuitas. E demora muito, não? Depende da revista. No caso da Heroidiana, como só saem 2 volumes por ano, provavelmente se a gente mandar agora deve sair só no início do ano que vem. Olha lá, o Marcos Nadruz está recomendando duas obras muito legais sobre Arace, para quem não conhece. Uma numa linguagem mais técnica, que é essa aqui, outra numa linguagem mais formal, mais informal, que é essa aqui. The General of Arace. Exatamente. S.J. Maio, J. Bogner, P.C. Boyce. Exatamente. E o segundo, Aroids, Plants of the Aran Family. Da Danny Bow. Danny Bow. Então, a gente já pode procurar aí no Mercado Livre, no Google, Amazon. Essas bibliografias que são bem básicas e são bem gerais sobre a família. Legal. O que é? Surpresa? É um presente. Surpresa? Vamos ver. Tá escondidinho aqui no meu cofre particular. Um livro do meu projeto Montanhas da Amazônia. Olha! Que fala sobre um projeto Montanhas da Amazônia que eu tive o prazer de coordenar, sou um dos autores do livro. E a gente fala um pouquinho das araças aqui dentro, de áreas montanhosas da Amazônia brasileira. Pô, sensacional! Muito obrigado. Vocês deram sorte. Obrigadão. Aqui atrás, na contracapa, tem um CD com 25 minutos sobre uma filmagem desse projeto. Vocês vão gostar. Obrigado mesmo. Bom, gente, a gente está saindo do Jardim Botânico, aqui do Rio. Marcos, a gente está indo para onde agora? Agora a gente vai lá para o Horto do Jardim Botânico do Rio, que é o local onde a gente faz as nossas produções de mudas, que a gente utiliza essas mudas para eventuais plantios no jardim, e onde a gente tem uma estufa científica ali em cima que comporta não só antúrios, como alguns espécimes de samambaia. Já vamos voltar, vamos aqui no Horto. Bom, essa rua aqui chama-se de Pacheco Leão, que é uma homenagem a um ex-diretor do Jardim Botânico. E essa rua, ela fica no bairro Jardim Botânico, só que essa área aqui é conhecida assim mais pelo chamado de horto, justamente por causa do horto do jardim. Então é um local bem bucólico, é um local bem conservador. Reparem que as casas são bem antigas, você não tem edificações, é um bairro muito gostoso. E você, de manhã cedo, quando passa aqui, você vê uma quantidade enorme de ciclistas, porque esse caminho aqui vai dar lá no alto da Boa Vista, que é uma área dentro do Parque Nacional da Tijuca e é muito utilizada por turistas. É onde tem a vista chinesa. Mantém a sua esquerda, que vai entrar naquele portal ali. E aqui fica a Escola Nacional de Botânica Tropical, que são os nossos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Aqui o acesso para público não é permitido, né? Ainda não, só para estudante. Então, e depois que o outro começar a ficar mais viável para visitação. Residência da Dona Leopoldina. Leopoldina a Louca. Dona Leopoldina morava aqui. E agora é a Escola Nacional de Botânica Tropical. Isso aqui tudo é o complexo do Horto, tá? É contigo mesmo? Que isso? Tá bem. Tá guardado, tá em segurança. Tem acompanhado, Marcos, essa movimentação da juventude com 30, na faixa dos 30 da Urban Jungle? Eu dou uma força, acho que é o momento, entendeu? É o momento das pessoas começarem a ter esse tipo de visão de... Plantas em casa. Exatamente, entendeu? Galera curtindo taxonomia. É isso aí. Você virando o astro dessa Eu galera. acho que isso aí depende muito da gente que trabalha na área, e a gente tem que ter essa obrigação também de divulgar esse conhecimento para essas pessoas. Não, eu que agradeço muito por... Grande Ângelo, esse aqui é o Ângelo, é o cara que manda aqui dentro. Não é coisa feia, não. É o cara que manda aqui dentro. Se tá morto, ele sobrevive. Esse é o cara. Esse é o cara que vai permitir a gente entrar aqui. Esse é o Ângelo. Tudo bom, Ângelo? Prazer. Bem-vindo. Cacau, fica à vontade. Ângelo, obrigado. Já tô vendo o antúrio, esse antúrio que tá aí, ó, com essas... Ah, isso aqui é o clavígero. Clavigerum, muito legal esse antúrio, né? Amazônia, muito bonito. Ele é brasileiro? Esse aqui é brasileira.
muito ornamental. Extremamente ornamental. Repare que ela jovenzinha, ela só tem no máximo 3 folíolos, mas depois que cresce fica essa coisa monstruosa, linda de morrer. Epífita. Ela é uma planta epífita. Tem 2 inflorescências enormes, daquelas que Nossa, quase... olha o tamanho da inflorescência, gente. Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo captar para vocês. É uma planta que descasca conforme a estação do ano, né? Ela fica de verde, bronzeado, alaranjado. E a gente acompanha essa mudança ao longo dos anos aqui. Ó, o mulato? É uma rubiácea, Calicophyllum spruceano. É uma planta da Amazônia. E o Jardim Botânico tem uma leia só de palmulato. Então é uma coisa fantástica. Estamos lá a adentrar Atenção. na estufa da Zarace. Do lado direito, O baú dos segredos do baú Jardim do Botânico. segredo, a caixa de Pandora. Fique à vontade. Sensacional, meu Uma Deus. espécie nova de filodendron. É nova essa espécie? Parece que sim. Parece uma tabapoense. Parece, mas é brasileira. E parece, lembra muito também Espírito Santo, só que Sim. tem essa parte abaxial avermelhada. Aham. Isso aí é uma coisa ainda Tá. que está na fila. Tá na fila de... Caramba. Isso aqui são materiais que eu recebi da Amazônia, ainda estou acompanhando floração, frutificação. Isso aqui é um taumatophyllum, que antigamente era Philodendron, agora é Taumatophyllum corcovadense, uma planta de restinga. Ah, ele não é mais Philodendron corcovadense? Não. Isso Caramba. aqui é uma espécie nova do Espírito Santo, da onde aqui é? Linhares. Também estou acompanhando a frutificação dele. SP ainda. Já até frutificou e olha que interessante. Nasceu um broto. O broto já nasce da sementinha. inflorescência. Aham, sementinha brotou aí. Exatamente. Que legal. Essa aqui é uma coisa interessante. Aqui, provavelmente, é um Anthurium peloviano. Reparem que o tecido é todo carenado. A coloração da baga é um verde amarelado, é uma espécie típica de São Paulo, chegando ao sul do estado do Rio. Pecíolo carenado, você falou que é o quê? Tá vendo? São várias carenas, como se fossem várias facas, várias lâminas. Uma infrutescência aqui. Enfim, é um mundo aí de Anthurium. Isso aqui é o Bernardo Pazzi. O Bernardo... Isso Não? aqui é uma espécie nova. Também espécie Ó, nova? isso aqui é espécie nova, esse aqui é espécie nova e esse aqui é espécie nova. Olha que coisa linda. Mas isso aqui é da qual região? É do Espírito Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Caramba. Isso aqui é o material da minha aluna que nós coletamos. Eu falei, numa tacada só a gente descobriu 3 espécies novas. Ah, E olha que coisa linda isso aqui. caramba. Tem uma outra espécie nova também. Estamos aí cultivando para ver se a gente consegue. Também SP. É. E esse aqui é o de Minas, que parecido com o Espírito Santo. Eu coletei lá em Minas Gerais, que eu acho que é uma outra espécie nova. E ele é bem estreito, né? Bem estreito, que eu estou acompanhando aí. Isso aqui ele comentou. Quer voltar a história? Isso Marcos? aqui é uma planta que a gente achou numa dessas expedições aos parques, às unidades de conservação que tem em Minas Gerais. Na verdade alguém, para isso serve a internet. Alguém parece que havia fotografado essa planta, postou em alguma página do Facebook. Eu fiquei muito curioso e consegui o contato da pessoa que me mandou mais ou menos a localização. Aí um dia, nós levamos um dia inteiro para conseguir achar a planta. Conseguimos e ela está aqui cultivada para ver se a gente consegue uma inflorescência e tentar determinar de fato se é de fato uma nova ocorrência de Espírito Santo no Minas Gerais, ou uma nova espécie. uma nova espécie. Que lembra muito. Bem interessante. Scandens, ó. Que bonita a infrutescência. Sempre bonita essas pérolazinhas, gente. Exatamente.
Uma outra espécie nova que é muito forte. Que é essa planta aqui, que infelizmente está depauperada, tem que dar uma volta aqui para ver. Que fica no Parque Estadual de Cunhambebe, no município de Rio Claro, aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente ela está muito ruimzinha, mas ela tem uma folhinha aqui, ela é muito próxima, mas tem umas diferenças taxonômicas, principalmente na inflorescência, que a gente está levando como a gente está entendendo que é uma nova espécie para a ciência. Tem alguns scandens com inflorescência mais roxas e outras mais branquinhas. Mais branquinha, exatamente. Ambos são scandens. Ambos são scandens. Aquela planta lá é brasileira, mas parece o bulauano, né? A balauano. Aquele ali? É. Não, é do Equador. Ah, tá. Ela não é brasileira. Então deve ser ou o pulispatum ou o balauano. Ah, é o balauano esse aqui. É, com certeza. O Anthurium marcusiano, em homenagem ao Marcos Nadruz. É uma planta também lá do, se eu não me engano, do Espírito Santo. Muito interessante. Vou pegar aqui. Isso aqui é uma planta interessante, é uma planta já conhecida, que só ocorre nas regiões serranas do Rio de Janeiro, principalmente Petrópolis e Teresópolis. Anthurium binotti. E o primeiro registro de fruto foi aqui. Nunca se conhecia o fruto dessa planta, ela frutificou aqui e eu fiz esse registro. Que legal. Isso aqui é o nosso Anthurium de folha peltada. Opa! Ah, não. Ah, não, aquele lá, ó. Esse aqui, ó. É, e aquele lá, isso. Aqui também é uma espécie nova, esse aqui está até saindo uma inflorescência bem interessante. Olha lá, gente. Esse peltado aqui, ele mesmo que descobriu, certo, Marcos? Sim. E ao lado dela, nós temos um Anthurium aqui bem peculiar, que acho que é o primeiro Anthurium de pecíolo e pedúnculo poroso. O rugoso, é só colocar a mão, ó. Ah, Olha esse vermelho aqui, é pra sentir áspero. melhor, exatamente. é áspero. Tem uma coisa do ornato, assim, do Exatamente. filodendronato. Repare que o caule é um caule rasteiro e é o Anthurium teofiloanum. Reparem que esse Anthurium e esse Anthurium é a mesma coisa. Então a mesma coisa, repare a variação da lâmina foliar para a mesma espécie. Por isso que é interessante o trabalho de campo nas coletas de arácea, justamente por conta dessa grande variação que você tem nas espécies. Então, se você não fizer um trabalho de campo intensivo, você corre o risco de descrever duas espécies diferentes da mesma planta, por conta dessas variações. Uhum. Quais são as que você disse que são iguais? Essa aqui, reparem, que é uma folha literalmente Bem alongada bem e estreita. Exatamente. Essa aqui, Aham, que também essas aqui lembra. também são mais parecidas. Aham. Essa aqui já é uma planta um pouco mais robusta. Nossa, E essa aqui que é uma planta bem de folha ovada. caramba, todas são a mesma espécie. Reparem que elas têm a mesma característica do pecíolo poroso, né? Rugoso e também do pedúnculo. Uhum. Dá até para fazer barulho, ó, reco. E o que fez você reconhecer tudo isso foi a inflorescência de todas essas aqui iguais, é isso? Exatamente. Idênticas. Isso aqui é uma planta bem rara aqui no Rio, que é o Anthurium augustino. Reparem que ela tem essa característica da folha como se ela tivesse contorcida. Uhum. Tá? Ela é do grupo, é do complexo Maximiliani, que inclui Anthurium augustino, Anthurium maximiliani, Anthurium esse Anthurium aqui que eu esqueci o nome. Enfim, esqueci o nome. É tanto Anthurium. Então são Anthuriums de folha de base foliar acordada. Uhum. É uma planta subpeltada, às vezes o pecíolo ocorre um pouco mais para dentro da lâmina foliar. É uma planta que ocorre só em São Paulo, no Parque Nacional da Bocaina. E tem o nome de Anthurium, eu esqueci, eu que dei o nome, esqueci. Normal. Mas depois você me passa. Anthurium bocainense, porque é da Bocaina. Anthurium bocainense. Exatamente. É muito bonito, só que ele aqui já está começando a sentir um pouquinho, acho que agora no inverno
numa temperatura mais amena, a tendência dele é crescer. Casa. Vários bird nests aqui, gente. Todos brasileiros. Exatamente. Um já com inflorescênciazinha aqui, ó, bonitinha. Outra numa pré-frutificação também. Também mantendo isso aqui há mais de 10 anos. E sempre que possível, sempre que o tempo deixa, a gente vai descrevendo aquelas que a gente considera como espécies novas para a ciência. Você traz mais Anthuriums assim das expedições porque tem mais ou porque você prefere Anthurium do que Philodendron, alguma coisa? Não, porque eu acho que Anthurium é mais prático. Ah. Entendeu? O Philodendron, por exemplo, precisa de suporte para que ele se desenvolva. O Anthurium você bota num vaso, tá tudo certo. Tá. Alguns exemplares de Tifônio Roxburgh, que tem aquela flor avermelhada, a inflorescência bem fedorenta. Tifônio Roxburgh. A pena que não está em flor, para você cheirar o fedor dela. é tipo flor de... Flor cadáver. Uhum. Isso aqui é uma Spaticarpa para inflorescência. Uhum. E uma planta bem interessante que eu vou mostrar para vocês, é uma planta da Amazônia, mas que chega até o Espírito Santo. Acabou de fazer a floraçãozinha dela, uma floração muito bonitinha, cor laranja, sendo que a espátula ela é caducifólia. Ela assim, 24 horas depois que ela desenvolve, ela cai, ficando só em inflorescência. Qual o gênero? Stenospermatium. E a espécie? Stenospermatium ulei. Ulei. É um Philodendron Engleri. Philodendron Engleri. Depois eu coloco aqui na tela, gente. Bem diferente, bem peculiar esse Philodendron. Pessoal, olha, muito obrigado. Terminamos aqui nosso tour, o nosso passeio. Eu gostaria muito de agradecer ao canal do Fly. E agora eu vou passar essa bola para ele. Um abraço grande, rapaziada. Sensacional ter conhecido Marcos Nadruz. A gente cria ideias, projeta formatos de como são os pesquisadores, os taxonomistas, e ele rapidamente me ajudou a quebrar paradigmas com esse jeito super descontraído, bem-humorado. Imagino que além desse conteúdo legal, específico e muito legal que eu trouxe para vocês nesse episódio, foi também para boa parte de vocês uma quebra de expectativa, essa figuraça que é o Marcos Nadruz. Vou ficando por aqui, meus queridos plantoides. Consegui resumir em um episódio esse rolê no Jardim Botânico do Rio de Janeiro com Marcos Nadruz. Espero, claro, que vocês tenham gostado. Marcos Nadruz, muitíssimo obrigado. Foi um momento muito legal, foi uma experiência muito interessante. Valeu, queridos, até o próximo vídeo.